daquilo. Que muitas vezes nós estamos muito ocupados com os nossos afazeres. Quando tem um chamado, manda avisar para ele que eu não posso, eu estou ocupado com meus afazeres, com meus negócios. Aqui ele citou, comprei campo, porque nessa época era o mais forte, era comprar campo. Bois, era o bois que arava a terra, não tinha essa tecnologia que tem hoje. Então Jesus usou os termos da época. Mas se fosse hoje, irmão, qual é aquilo que mais toma o seu tempo a ponto de você mandar uma mensagem para Jesus? Jesus, eu não posso ir, estou ocupado com os meus afazeres. Jesus, eu não posso ir durante a semana porque eu tenho muito compromisso com os meus estudos, com o meu umbigo, com aquilo que eu quero para a minha vida, e eu não estou interessado com aquilo que o Senhor quer para a minha vida. E depois eu digo que Ele é o meu rei, Ele é o meu Senhor, mas Ele me fala mesmo. Como poder dizer Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? Nós dizemos assim, eu amo a Jesus, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu digo, nós procuramos amar, nós queremos amar, mas o versículo ali não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que procuram amar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que querem amar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que esforçam por amar. Não. A Bíblia é simples e clara. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus, segundo a palavra de Deus, é aqueles que guardam as minhas palavras. E Jesus morreu por guardar as palavras de Deus. Paulo morreu por guardar as palavras de Deus, pregando uma graça, um dom gratuito de Deus. Por isso, Paulo morreu, os apóstolos morreram por pregar e afirmar com toda a sua ciência sobre a ressurreição. Que isso é uma coisa de doido, isso é uma coisa de louco. Irmãos, os mortos vão ressuscitar. Para quem não tem fé, isso não entra na cabeça, mas na minha e a sua entra. Então vamos viver nesta vida visando a outra, a ressurreição dos justos. Então vive como alguém justificado pela palavra de Deus. Não, irmãos, não fazei como os muitos ensinamentos que tem por aí afora. Chegam sorrateiramente, a Bíblia já tem esse ensinamento para nós, dizendo que eu devo implantar morada fixa nessa terra, como se eu fosse daqui, como se a minha pátria fosse daqui. Mas a minha pátria, a sua pátria, Paulo diz para nós que a nossa pátria é o céu. Então vive pela sua pátria, dê a vida pela sua pátria, queira o melhor pela sua pátria, mas a sua pátria é o céu. Procura fazer aqui aquilo que o próprio Jesus Cristo nos ensinou, e que nós fechamos os olhos como espirituais que somos e oramos: Pai nosso que estás nos céus, e dizemos a Ele: seja feita a tua vontade aqui na terra, como é aí no céu. Mas está sendo, meus irmãos. Eu estou procurando fazer a vontade de Deus aqui na terra como é lá no céu, porque lá no céu tem 2 mandamentos que Ele justifica todos os demais. Busque a Deus sobre todas as coisas, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Você tem feito isso? É isso que nós temos vivido aqui no Brasil. É isso que eu vivo. É esse ser que eu encontro quando eu olho no espelho, alguém que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ele mesmo. Porque se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu vou procurar viver uma vida, viver um dia a dia visando o bem-estar do próximo, e não simplesmente fazendo os projetos para a minha vida, para a minha família, para o meu filho. Isso é o que interessa. Se a minha esposa e eu e filho está bem, o resto não se importa. Mas Jesus não é esse amor que deixou aqui para nós. Não foi esse o amor. Ele estava muito bem lá no céu. Disse ele em João 17 que ele deixou a glória dele lá. Ele tinha tudo às suas mãos, mas isso não era, aquilo ainda tinha algo que incomodava. É o meu e o seu sofrimento, nossas lágrimas e o que nos esperava. Então ele largou tudo que tinha e veio morrer em nosso lugar. E agora nos chama para ceiar com ele. Agora nos chama para fazer parte do reino de Deus. E o interessante, irmãos, que no mesmo capítulo de Mateus 22, onde ele descreve o mesmo que lemos em Lucas, ele fala assim no 7: quando
convidou a todos, e todos recusou o chamado do rei. O rei ficou irado, e fala assim, olha, o rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, e lhes incendiou a cidade. Se nós lermos a carta de Pedro, nós vamos ver o que espera essa terra. Então por que, irmãos, que nós estamos tão preocupados em implantar algo nessa terra, coisa que não é eterna? Se a própria Escritura nos fala que tudo isso vai passar. Veja bem, lá Jesus disse que aqueles que negaram, que não quiseram ir para a festa, para a bodas do Cordeiro, ceiar com ele, é onde está nos chamando a todo tempo, eis que estou à porta e bato. Então o rei ficou irado e incendiou a cidade. Mas será que isso é só um dizer? Será que isso não vai acontecer? Vai acontecer. O livro de 2 Pedro, o 3, Pedro fala que as pessoas, como sempre hoje, você vê alguém, Paulo em 2 Timóteo 4,8 fala que a coroa que me espera, mas não só a ele, mas todos aqueles que amam a vinda de Jesus. Hoje a gente não vê mais, você vê pregando prosperidade, você vê pregando cura, mas o reino de Deus, a vinda do Senhor Jesus, e como eu estou preparado para recebê-lo, ou para ser recebido por ele, a gente não vê mais esse tipo de ensinamento. A gente vê, é um êxtase espiritual, onde a gente vai sentir muito bem aqui na terra, mas aí Jesus vem e fala que vem o inimigo e arranca aquela palavra, porque não se prega o reino, só o reino é eterno. Por que só o reino é eterno? Porque a cidade vai ser incendiada, a terra vai ser incendiada, os elementos vão ser incendiados, mas 2 Pedro 3,4 fala, muitos já estavam dizendo naquela época, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiam, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Hoje tem cristão que parece que não está preocupado com a vinda de Jesus. Por que eu digo que eu não estou preocupado? Porque eu estou fazendo muito plano para o amanhã. E ele disse que, quem sou eu para acrescentar um tio no curso da vida? Tiago disse que se eu disser que eu vou fazer isso ou aquilo amanhã, dizer que nisso eu peco. Porque eu devia falar assim, amanhã farei isso ou aquilo, se o Senhor permitir que eu viva. E faço isso. Porque não somos donos do nosso nariz. Temos um Senhor na nossa vida. Temos um mestre. Temos um rei. Temos um Deus. Temos quem manda. E nós só obedecemos, somos servos. Então acerca da cidade incendiada, para aqueles que negou o chamado do Senhor, o chamado para a ceia, para a festa do Senhor, esquecendo a sua volta. Veja bem, ele fala assim em 2 Pedro 3,10: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nelas existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas são de ser assim desfeitas, devíeis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Isso é o que eu e você devia viver, em um santo procedimento e piedade, esperando a vinda do Senhor. Todo momento da sua vida, pensa que Jesus pode voltar nesse momento agora, porque a própria Pedro ensina isso para nós, esperando, aí prossegue, como que os que vivem em santo procedimento. Mas como é esse viver? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. É essa a sua esperança? Você espera novos céus e nova terra? Ou você quer conquistar um pouquinho mais nessa terra, a qual vai ser atingida, a qual vai ser desfeita, a qual vai ser apagada, a qual vai ser eliminada? Tem ainda uma desculpinha: eu não posso aceitar essa mensagem sobre a vinda de Jesus, porque eu preciso comprar um terreno, eu preciso ver aquilo que eu comprei meu, então eu tenho que visitar, ou melhor, casei. Cada um tem uma desculpa. Qual é a nossa, irmãos?
Qual é a nossa desculpa para não aceitar o reino de Deus em nossas vidas? Qual é a nossa desculpa para não negar a nós mesmos para seguir o caminho do Cristo?